Olá a todos, bem-vindos ao canal. Vamos falar sobre Code Style, que é a forma como você codifica, alinha parágrafos, coloca espaços, comenta o código, enfim, é o seu jeito de codificar. Evidentemente, esse é o meu padrão. Se for útil, utilize algumas coisas, modifique e crie o seu para suas necessidades. Então este vídeo será diferente dos outros, sendo mais didático. O mais importante é adotar um padrão e segui-lo, assim as pessoas reconhecerão seu código e você poderá entender mais claramente códigos mais antigos que você tenha mexido. Este CodeStyle foi criado utilizando como base a linguagem C, mas serve como guia para outras linguagens. Então vamos lá, indentação. Utilizar 4 espaços e não utilizar tab. Por quê? Porque dependendo do SDK, do editor de texto, ou de onde você ler o seu código, os tabs terão tamanhos diferentes. Se você usar espaço, o espaço será o mesmo tamanho. Então, e o padrão é sempre utilizar 4 espaços. Esse é o mais comum que se utiliza por aí. Sobre declaração de variáveis, cada variável deve estar sozinha em uma linha. Colocando no caso aqui int a, b, eu acho mais correto colocar cada variável em uma linha, que nem int a ali e depois int b. Cada variável merece sua própria linha. Nome das variáveis. A variável deve começar com o primeiro nome em minúscula e o restante deve ser capitalizado. Isso daí é o padrão Java. No padrão C, por exemplo, são nomes minúsculos separados por underline, mas seria algo assim. Idade do filho, por exemplo, está errado ali, tinha que ser idade minúscula, o do capitalizado e o filho capitalizado. Se você não sabe o que é capitalizado, é a primeira letra da palavra em maiúsculo. Contador, por exemplo, ali, tudo minúsculo, é uma palavra só, e é a inicial. Outra coisa, não colocar o tipo de variável na declaração. Antigamente o pessoal colocava, igual você está vendo aqui, ó, int contador. É a notação húngara criada por Charles Simone. Porque antigamente os editores, você não conseguia clicar neles e saber que aquela variável era de determinado tipo. Então, para facilitar isso, ele colocava o tipo na própria variável. Isso pode causar um seguinte problema: você fica com variáveis maiores do que deveria, o nome delas, e se você mudar o tipo por algum motivo, você tem que mudar no código inteiro para manter a clareza do código, né? Por exemplo, você está usando o int contador aqui, mas por algum motivo vai virar um char. Aí você tem que botar ch contador. Então, numa época em que os editores de texto não ajudavam muito você a saber o tipo de variável, até poderia ser útil, mas hoje em dia isso não é mais útil. Então, use sem o tipo sem o tipo da variável na declaração dela. Todas as variáveis devem ser inicializadas independente do escopo. Principalmente em C e em Java, é interessante você inicializar a variável com algum valor. Por exemplo, se você tem uma variável que o valor zero é um valor válido, então inicialize ele com -1, mas inicialize com alguma coisa, para você não ter surpresas. Principalmente quando você usa ponteiros, no caso de C. No caso de Java isso não é tão crítico, mas às vezes você pode estar tentando trabalhar com uma variável que você imagina que tenha sido inicializada em algum momento e ela não foi. Se você fizer isso no primeiro momento, claramente você vai perceber que aquela variável rodou o programa inteiro e ninguém conseguiu atualizar ela por algum motivo. Sobre as chaves, abrir e fechar. Todo comando condicional deve conter chaves iniciais e finais, para delimitar a sua área de atuação. As chaves iniciais e finais devem começar na próxima linha e separadas do código. Condições vazias também devem ser delimitadas por chaves. Eu não gosto muito do padrão Java, que é você botar a chave na mesma linha do comando. Eu prefiro colocar na linha de baixo, mas isso é um gosto meu. Eu acho que fica muito mais claro. O exemplo ali, se você põe um while true, ponto e vírgula, ele funciona, mas eu acho que ele merece ter um abrir e fechar chaves para ficar mais claro no código. O Code Style não só serve para você ter um padrão de codificação, mas para você também deixar claro o seu código, tanto para você quanto para os outros. Ou você vai me dizer que você lembra de um código depois de um ano. Então, se tiver com uma codificação que você reconhece, é muito mais fácil de entendê-lo. Pelo menos para mim funciona assim. Outra coisa também, o if. If true, olha lá, contador igual a zero e um else. Não tem chaves em lugar nenhum ali. Apesar de ser uma sintaxe válida, eu acho ela feia. Eu faria dessa forma. O if tem uma chaves, o else tem uma chaves. Isso pode ser, pô, mas é muito trabalho para... Tudo bem, se você é um programador que tem preguiça de escrever código, eu acho que você devia repensar, porque todo programador adora escrever código e deixar ele bonito e mostrar que sabe fazer as coisas.
Mas aí fica a seu critério. Utilizar para agrupar expressões ou isolar condições, os parênteses aqui, né? Então você tem aqui esse negócio de deixar a linguagem decidir qual é a precedência de operadores, qual é a precedência de parentes. Eu não gosto muito. Eu prefiro eu dizer para ela qual é a precedência que eu quero. Então, no caso aqui, se você for... Eu não sei que precedência daria aqui. Se é o E primeiro ou se é o OR ali. Mas eu quero que seja primeiro o E e depois seja o OR. Eu escolho o que a máquina quer fazer, não a linguagem escolhe para mim. Aqui também é a mesma coisa. A separação entre parênteses, você pode ver ali que o código ficou diferente do que você imaginava na primeira linha. Eu digo para ele o que tem que fazer, não o contrário. Utilizar espaçamentos entre os operadores e delimitadores, colchete-chave e parênteses. A primeira linha, olhando, ela é muito comum, o pessoal gosta de fazer isso. Eu prefiro a segunda linha, na qual você tem o espaçamento dos dados. Para mim é muito mais claro e visualmente melhor de entender o que está fazendo. As coisas estão separadas, né? O dado do colchete, da chave, a vírgula ali tem um espaço depois para separar o dado. Eu acho visualmente mais bonito. As classes. Os nomes devem ser capitalizados. Aí é diferente das variáveis, né? As variáveis começam com o nome minúsculo e depois é capitalizado o resto. As classes não. As classes são totalmente capitalizadas. O nome do arquivo, no caso da classe, deve ser totalmente minúsculo. Nada de ficar capitalizando nesse caso. Então, o CPP e o H devem ser nomes minúsculos. Nada de ficar separando também com underline, com qualquer outro tipo de... com traço, né? Simplesmente é o nome da classe minúsculo e capitalizada dentro da classe, para a linguagem usar. O enum. Todo enum deve ser capitalizado, assim como suas declarações. Como ele é uma coisa que a gente considera constante, e as constantes são letras maiúsculas, é interessante você colocar o seu conteúdo em maiúsculo e o nome do enum capitalizado. Dá um exemplo aqui, ó. Sempre iniciar o primeiro item do enum com o valor correspondente. Igual, status ali, que é o enum, está capitalizado. E dentro dela também está capitalizado ali. Eu costumo colocar maiúsculos. O red, o loading e o error seriam todas maiúsculos. Algumas pessoas gostam de colocar capitalizado. Eu coloquei capitalizado assim porque é o mais comum, mas se eu estiver escrevendo vai ser maiúsculo. E não deixar a inicialização por conta da linguagem. Faça você a inicialização. Aqui eu sei que red vai começar como 0 na linguagem, mas eu coloquei explicitamente 0, para ninguém ter dúvida. No campo switch, para as linguagens que tem, colocar os seus comandos após o case, não na mesma linha do case. Tem gente que adora botar case A, por exemplo, no caso, aí A mais 1, por exemplo, e break. Tudo na mesma linha. No caso aqui, você colocaria cada comando numa linha separada. Namespace. Eu prefiro colocar o namespace com as chaves, quer dizer, o que tem dentro daquele namespace, né? Ele está contendo algumas informações. Aqui também, especificar o namespace a que se refere. Eu não gosto muito de usar, no caso de C, eu não gosto muito de ficar usando using namespace std e lá embaixo o cout e o endline não ter std. Eu prefiro que coloque lá std cout. Eu quero saber de qual namespace isso está vindo. Mas isso é uma coisa minha, isso não é obrigatoriedade. Igual está aqui. Aqui eu não tenho aquele using namespace, mas eu sei que o cout e o endline estão vindo do namespace std. O cast. Evitar o uso de cast no padrão C, utilizar o padrão C++, que são essas variáveis aqui. Constcast, statcast e dynamicast. E sempre que você fizer uma conversão de um cast para outro, testar se ele foi bem sucedido, para você também não ter surpresas. De repente você está testando fazer um cast de uma coisa, sei lá, de uma classe para int, por exemplo. Qualquer linguagem, tá? Isso serve. Ele não vai conseguir fazer o cast. Então você tem que testar se o cast foi bem sucedido, para não pressupor algo que ele não conseguiu fazer. New e delete. Todo comando new deve ter uma exception testada, que é isso aqui. Você não pode imaginar que o new funcionou o tempo todo. Você tem que testar ele. No caso do C++ aqui, você consegue fazer isso com try-catch. No caso do C, você consegue fazer com simplesmente um if se o ponteiro é nulo. No caso do Java é a mesma coisa. Nunca imagine que ele vai conseguir fazer isso o tempo todo. Sempre faça um teste.
Isso são códigos seguros. Aí já não tem muito a ver com code styles, tem a ver com segurança de código. E todo comando new deve ter um delete correspondente, implícito ou não. Tem linguagens que quando você dá um new em alguma variável, quando termina o escopo ele dá um delete automático. Tem linguagens que você tem que dar um delete explícito naquela variável, naquele ponteiro de variável. E tem outras linguagens que você tem uma função que você passa para ele, que aquele cara foi criado por um new e quando encerrar o escopo, ele tem que fazer o delete. Então tem 3 formas de fazer isso. Você escolha qual que é a melhor. Funções. Utilizar o padrão de documentação. Isso é básico. Ou você usa o seu padrão de documentação, que nós vamos ver em slides a seguir, ou você segue o da empresa ou do local que você está trabalhando. Toda função deve ter somente um propósito. Isso daí é clássico também. Nós vamos ver mais para frente algumas regras do Ken Thompson, criador do Unix. Toda função tem que fazer só aquilo para qual ela foi desenhada. Todo parâmetro que não necessita ser alterado pela função deve conter const em sua declaração para evitar alterações incorretas. Tudo bem? Entendeu o tópico anterior? Se a variável não vai ser alterada e a linguagem permite, coloque um const. Ótimo. Comentários. Todo comentário que explica uma codificação deve estar na linha anterior a que se refere a alinhado. Ali. Está alinhadinho com o if e está antes do if, o que ele está fazendo. Para comentários múltiplos, ao invés de você utilizar aquele barra asterisco asterisco barra, que muitas linguagens usam, recomenda-se usar o barra barra, porque aí todas as linhas claramente estão comentadas. Não tem problema de você colocar um código, por exemplo, lá dentro e esquecer que está comentado, ou vice-versa. Então, esse padrão seria o mais interessante. Mas, como sempre, fica a seu critério. Agora, em regras gerais. Quanto à clareza de código. Você está vendo esse cara aqui? Ó? Isso aqui é do ambiente gráfico Qt, que eu gosto pra caramba de utilizar. Você entendeu o que ele está fazendo aí? Ele passa 2, 4, 6, 7 parâmetros. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parâmetros. Você entendeu o que cada parâmetro está fazendo? Então vamos fazer de uma forma mais clara. Tá vendo? Aquela forma anterior é menos clara que essa. Agora você sabe, ó. Você criou essa variável. O vertical está escrito errado ali. Aí você deu um set range, deu um set page, valor, nome de objeto. Agora ficou mais claro do que essa versão aqui. Não é? Muito mais claro. Então a clareza é interessante. Sempre pensar no mínimo uso de memória. Crie um conteúdo uma única vez e repasse o ponteiro ou referência para a próxima etapa do processamento. Evite a criação de cópias do mesmo conteúdo. Isso vale muito para C++, na qual você fica passando ponteiro ou endereço de memória. Java já faz isso de uma forma mais tranquila, mas há sempre mecanismos que você pode criar, ou classes compartilhadas, ou um modelo que chama singleton, que ele fica na memória permanentemente e você vai lá e pega o dado que você quer. Você não fica toda hora criando o dado, uma cópia do dado passando para todo lugar. Eu uma vez trabalhei numa empresa que o pessoal usava a memória compartilhada no Unix e o cara passava um dado para uma função, a função copiava o dado, aí ia para a memória compartilhada, aí o cara do outro lado lá lia da memória compartilhada para a função dele, aí depois para ler o que foi copiado da memória compartilhada, ele tinha uma função que ele pegava o dado, só que ele copiava o dado que estava dentro da função para dentro dele. Então aí já teve umas 5 cópias do dado. Imagina que a memória compartilhada, que devia ter 10K, tinha 1 GB, porque era só para passar flags. Esse tipo de coisa, assim, você só passa um flag dizendo, olha, o dado está disponível no lugar tal, não o dado em si. Mas isso daí o pessoal não sabia direito como funcionava nem a linguagem e nem a memória compartilhada. Então, assim, causou problemas de lentidões terríveis até alguém sentar e falar por que isso está lento. Aí conseguiram identificar, né, que havia 5 cópias do dado na memória, né, totalmente desnecessário. Então, utilize funções virtuais somente se você deseja reimplementá-las. Caso contrário, não utilize a diretiva virtual, pois ela cria uma lista desnecessária em memória de ponteiro da função. Ou seja, para de criar coisas que você acha que vai ser usadas no futuro. Simplesmente faça coisas que vão ser usadas agora. Se alguém pedir para você usar, no futuro a gente vai usar. Então no futuro reimplementa, porque vai ter que implementar de qualquer forma. Se você criar funções, no caso do Java, é o interface, né? Se você criar funções que só vão ser usadas daqui a 1 ano, daqui a 6 meses,
de que adianta você deixar elas lá se você vai ter que voltar e fazer elas funcionar na época que vai precisar? Então, nem faça isso, né? Ou coloque só comentada, né, que vai ter. Bom, mas é coisa minha. Utilizar prefixos ou sufixos comuns ao mesmo tipo de categoria. E olha, ó, input, transaction e reject se referem a file. Então, o sufixo está file. No caso aqui, o prefixo file de input, transaction, reject. Você olhando para esse conjuntinho de funções, você percebe que se referem à mesma categoria. Evitar a variação de nomes padrão. Índice, por exemplo, índice dx, índice 2. Utiliza um nome que você gosta bastante, ou que você lembre com facilidade. A maioria das vezes, índice é i. Eu vi poucos casos que seja diferente da letra i. Quando você precisa de mais de um índice na mesma função, geralmente é j. Eu não sei porquê também. Mas se eu olho um i e olho um j, eu sei que eles são índices. Acaba se virando um padrão. Evitar a escolha de nomes parecidos. Tá vendo aqui, ó? Categoria homem alto, categoria homem alvo. Para você errar a digitação disso, mesmo que você tenha o IntelliSense, é fácil. Principalmente se tiverem características semelhantes ou parâmetros semelhantes. Para errar é super simples. Identificar o programa ou classe, com o nome, a data de criação, versão, propósito, comentários relevantes e referência de documentação. Ou seja, documente a classe que você está criando. Manter a documentação simples, mas descritiva. Evite comentários óbvios. Por exemplo, aqui, ó, comentário, adicionar um contador. Aí lá embaixo tem contador mais. O código tem que ser autoexplicativo. Se você precisar de comentários, é porque ele não está explicativo o suficiente. Ou então se refere a alguma regra governamental que você tem que botar lá por que é o código daquele jeito. Mas o seu código tem que ser o mais documental possível, o mais claro possível. Nada de comentários como esse para explicar absurdos. O alinhamento dos operadores, do caso de ponteiros e referência, deve ficar no meio da declaração, igual você está vendo no exemplo aqui. Eu acho visualmente mais confortável. Ler o código demora mais tempo que escrevê-lo. Então, por favor, escrevam de uma forma melhor para que todos consigam ler mais facilmente. Cada função deve executar uma e somente tarefa. Já tenho repetido isso em outro slide. A função só tem que fazer aquilo que ela foi determinada para fazer, nada de fazer coisas a mais. Aquelas funções de 300 linhas que fazem tudo, né? Abre o arquivo, fecha, imprime, transmite e checa. Não dá. Entenda o problema completamente antes de sair codificando. Isso daí tem que ser uma praxe comum. Você não entendeu o que tem que fazer e como é que você vai codificar? Você vai adivinhar? Sobre documentação. Recomenda-se o padrão DocSygen. Ele é um padrão mais antigão, mas é o que o pessoal usa muito, principalmente em Unix. Algumas tags estão aqui embaixo, como a brief, né, que descreve a atividade, autor, que é o nome do criador, a data, que é a data de criação, versão, se você usa, param é muito importante para você saber, não só para saber, mas para descrever que tipo de parâmetro está indo para a função ou para a classe e por que ele é interessante ser passado e se ele tem algum default se você não passar. Então, o param é muito legal. O se é para ver referências de documentação caso elas existam. O warnings é avisos de que a função, por exemplo, não funciona em 32 bits, funciona em 64, ou não funciona, ou só funciona em ARM. Remarks são comentários de uma forma geral, ali que você vai descrever para que a função existe, por que ela faz o que tem que fazer e colocar também as atualizações da função, né? Data e hora, o nome da pessoa que fez a alteração e qual foi a alteração. E eu costumo, nos meus códigos, colocar uma marca nas linhas que eu alterei. Por exemplo, meu nome é Wagner Marcucci, né? Então eu ponho WM01, 02, 03, 04. E no Remarks eu coloco, ó, todo mundo que é W01 fez alteração por causa disso. Todo mundo que é W02 fez alteração por causa disso. Isso é um padrão meu. E o return, para se ela retorna alguma coisa, que tipo de coisa seria? Uma lista, um int, um verdadeiro ou falso, não retorna nada. Agora, regras para desenvolvimentos que foram sugeridas pelo Ken Thompson, criador do Unix. Seria a filosofia do Unix quando ele fez a codificação de todo o projeto, que transferiu ele da linguagem Assembler para C. Então, primeira regra, modularidade.
Escreva códigos simples conectados por interfaces limpas. Quer dizer, não fica, o cara tem que digitar uma porrada de barra ou clicar num monte de item para poder funcionar. Tem que ser uma coisa simples. Regra da clareza. Clareza é melhor que inteligência. Eu conheci uma pessoa que trabalhava com Perl e ele brincava com aquele Black Perl lá, que é quando você faz um código maluco que funciona. Dentro de uma empresa, com companheiros de trabalho, não adianta você mostrar que conhece muito da linguagem, mas só você conhece e ninguém mais consegue atualizar ela. E nem você depois, tá? Porque esse cara, quando ele tinha que voltar para atualizar o código, ele demorava um dia inteiro para entender o que ele tinha feito para depois poder atualizar. Então não é legal. Então clareza é melhor do que inteligência. Se você é um cara super inteligente na linguagem, provavelmente você vai ter uma clareza muito boa. Se você não está conseguindo fazer isso, você não entende a linguagem tão bem assim. Só quer se mostrar. É a minha opinião. Regra da composição. Projete programas para serem conectados a outros programas. Então, se você tem no Unix, por exemplo, todos eles têm saída em vídeo, no terminal. Por quê? Porque essa saída em terminal pode ser base para outros programas trabalharem. Mas isso depende muito do programa que você está fazendo. Se você percebe que o seu programa vai ser utilizado, por exemplo, com mais de uma pessoa, seria interessante trabalhar com threads, por exemplo. Se ele vai trabalhar em rede, verificar se ele precisa de alguma coisa antes para mexer na rede. Se ele vai emitir um relatório, talvez emitir um relatório tanto na tela quanto em disco, para que outros programas possam utilizar. Isso daí depende muito do projeto. Regra da separação. Separe a política do mecanismo. Interface separada dos motores. Quer dizer o quê? A regra de negócio tem que estar separada da tela. A tela tem que estar separada da regra de negócio. Porque se você mudar a regra de negócio, você não precisa mudar a tela. E vice-versa. Não fazer as coisas tão interligadas entre si que se você mexer numa coisa, automaticamente tem que mexer na outra sem necessidade. Regra da simplicidade, já falamos anteriormente. Design para simplicidade. Adicione complexidade apenas onde você deve. Isso tem a ver com aquela inteligência que nós falamos anteriormente. Faça as coisas simples, as coisas claras. Se tiver complexidade em algum momento, é só naquele momento, não no código todo. E, se possível, essa complexidade separe em pequenos pedaços para que ele fique mais simples. Regra da parcimônia. Escreva um código grande apenas para demonstração. Ele não servirá para mais nada. Eu trabalhei num banco uma vez que nós fizemos um protótipo do que o pessoal de produtos queria. Né? Eles queriam um programa que fazia... Eu não vou dizer nem qual é o banco, nem qual é o protótipo que vocês estão usando atualmente ele aí. E o pessoal quis pegar o protótipo e fazer ele funcionar na produção. E nós, ao invés de simplesmente falar, olha, funcionou, é isso que nós queremos. Agora a gente tem que codificar para que vá para a produção com as regras de negócio, com as regras de segurança direitinho. Não. Isso foi uma decisão gerencial ruim. Eles queriam que nós pegássemos o protótipo e já fôssemos implementando as coisas em cima dele. Você já viu que isso daí não demorou muito para ser um problema. Então, se você não quer seguir a regra de code style nenhum e está com pressa, né, para fazer uma demonstração para alguém, você vai fazer de qualquer jeito, aquilo só vai servir para demonstração, depois você joga tudo fora. Depois você segue todas as regras do Scrum, do XP, do Falling Down, qualquer outra regra que a empresa tenha, aí você vai criar um programa do zero, sabendo que o teste da demonstração é válido. Regra da transparência. Projete visibilidade para tornar a inspeção e depuração mais fáceis. De novo, batendo na parte da inteligência lá. As coisas têm que ser simples, não tem que ser complicadas. Se alguém precisar inspecionar seu código para descobrir por que uma regra não está funcionando, ou depurar porque está acontecendo uma situação totalmente esquisita, se o código estiver simples, ele será melhor identificado o problema. Regra da robustez. Robustez é filha da transparência e da simplicidade. Robustez significa suportar os testes sem resultados estranhos e sem encerrar programas com erros indefinidos. Isso daí é legal que uma vez um cara perguntou para mim, era nessa empresa que eu te falei aí do protótipo virar a produção. O cara perguntou para mim, o que você faz quando tem um erro inesperado?
Eu falei, eu sei lá, ele é inesperado, né? Aí o cara ficou olhando pra mim com cara de interrogação, aí eu dei risada. Eu falei, não, cara, ó, tem uma rotina que quando dá um erro não conhecido, ele simplesmente sai do código e tenta mostrar o máximo possível de informações daquele erro. Mas por que, que ele seria indefinido? O que geraria um erro indefinido? O banco de dados caiu? Isso tem como saber. Sei lá, o arquivo não estava disponível no momento? Isso tem como saber. Ocorreu um erro de memória por algum motivo? Isso tem como saber. O que, que é indefinido para você, né? Defina indefinido, né? Seria a pergunta. Isso foi engraçado. Regra da menor surpresa. No design de interface, sempre faça a coisa menos surpreendente. Isso quer dizer o quê? Não faça floricultura no seu código visual. Se o cara pediu o nome e se ele não existir, tem que mostrar a mensagem, nada de botar a mensagem vermelho rosa piscando, a tela dando flashes, né? O cara pediu. Se o nome não existe na hora de fazer a consulta, mostra uma mensagem, é isso que você vai fazer. Você não vai botar ela em verde, em vermelho, não vai piscar na tela, não vai desligar o computador, não vai fazer nada além do que a pessoa pediu, a não ser que seja concordado assim. Não vai gravar em arquivo, não vai imprimir relatório, você vai fazer o que foi pedido. Então, sem surpresas. Se você vai fazer alguma coisa além do que a pessoa pediu, converse com ele, essa pessoa chama usuário, converse com o usuário e vocês dois entram num acordo do que fazer naquela situação. Regra do silêncio. Quando um programa não tem nada a informar, ele não deve informar nada. Isso cai na opção anterior. Se você não tem nenhuma regra para quando der um problema, ou simplesmente, vamos supor, você vai ler um relatório. Aí você vai lá na base de dados com as condições que tem que ser verificadas lá e não tem registros para aquela condição naquele dia, naquele momento. O que você vai fazer? Se a pessoa falou que o arquivo tem que ser gerado com 0 bytes, ou seja, só o nome do arquivo no diretório, você vai gerar com 0 bytes. Você não vai escrever uma palavra lá dizendo assim, ó, hoje não teve dados para o relatório. Não é isso que ele está esperando, ele está esperando um arquivo zerado. Ou ele falou para você o que tem que escrever dentro do relatório. Geralmente é todo o cabeçalho do relatório e não há informações disponíveis, algo parecido com isso. Ou não é para imprimir nada, ou é para avisar alguém de alguma outra forma, mas nada de você inventar o que tem que ser informado caso não encontre dados. Ou ficar informando assim, olha, agora o contador está no 10, agora o contador está no 20, agora o contador está no 50. Olha, encontrei um erro. Não, ele não quer saber disso, ele quer saber do processamento. Você quer gravar informações no log, não é na tela e nem em relatório. Regra de reparo. Quando você tiver que falhar, fale ruidosamente o mais rápido possível. Aí, quando ele encontrar um problema, você pode ser o mais imaginativo possível para mostrar para ele que teve um problema. Aí você pode gravar no relatório, gravar no arquivo, gravar na tela, piscar o computador. Houve uma falha, você não conseguiu ir até o fim. O programa tem que parar e alguém tem que ser avisado. Eu estou cansado de, nas empresas, o gerente fala para mim, não, mas se der um problema, olha no log. Tá, mas quem que vai olhar no log o dia inteiro? O cara vai ficar o dia inteiro olhando no log se der um problema? Não. Ele tem que sair em algum relatório que a pessoa vai ver todo dia, por exemplo. Tem que sair na tela. Tem que, sei lá, mostrar no console do operador. Tem que fazer alguma coisa dizendo, olha, aquele programa deu um problema. Nada de ficar, olha no log. Pô, mas um programa, por exemplo, numa das empresas que eu trabalhei, o cara falou, pô, o programa deu problema 2 dias atrás e ninguém viu. Aí eu falei, tá, mas alguém olhou o relatório? Ah, não, não olhou. Falei, então, no relatório sai quando tem problema. Então, gravar no log, gravar no relatório, gravar na tela, avisar o operador, são coisas que você tem que fazer, mas alguém tem que estar monitorando isso, né? Não adianta também dar um problema e ninguém olhar, né? Por isso que tá ali, fale ruidosamente. Regra da economia. O tempo do programador é caro, mantenham em preferência do tempo de máquina. Isso, na minha visão, quer dizer o seguinte: quanto mais o programador souber o que tem que fazer, menos ele vai demorar para fazer. Então, menos vezes ele vai compilar, menos vezes ele vai voltar para acertar o código. Quanto mais ele souber o que tem que ser feito, claramente, mais ele vai fazer corretamente. Regra da geração. Evite trabalhos manualmente. Escreva programas para escrever programas, quando puder. Automação é um exemplo. Geralmente nas empresas que eu trabalho, sempre tem lá, pô, o servidor de, sei lá, de homologação está fora.
Olha, a API não sei o que não está funcionando. Olha, o banco de dados caiu. Eu trabalhei numa empresa que tinha servidores, né? Tinham vários servidores. Seriam máquinas virtuais, né, ou VMs, e cada um tinha um servidorzinho de alguma coisa, né? E de vez em quando uma máquina dessa caía, porque se você tem várias VMs, por exemplo, numa máquina só, tem 5 VMs numa máquina, aquela máquina cai, todas as VMs caem. Isso faz parte do dia a dia. Então, conforme eu fui entendendo que servidores tinham um problema, e o problema era assim, eu estava fora do ar, você ligava para alguém, o cara olhava lá e restartava o processo, nada de extraordinário também. Então eu fui criando programas, no caso era em C Sharp, nessa empresa, que eu ficava monitorando o servidor. A cada, sei lá, 10 minutos ele dava um ping no servidor lá e me trazia numa telinha bonitinha, verde ou vermelho, se o servidor estava disponível ou não. Então, a partir daí, muitos problemas foram evitados de ficar, por exemplo, uma VM ficou fora durante 1 hora e alguém foi utilizar, estava fora. Aí ligava, nessa época eu trabalhava com ITIL, né, que é suporte. A pessoa, eu era encarregado do suporte, né? Então a pessoa ligava, olha, tá fora do ar, aí tinha que olhar, ligar pro cara, o cara demorava um pouco para startar. Com esse programa não, eu ficava na minha tela, aí ele fazia uma piscada ruidosa. Ele emitia um bip e me mostrava qual é o servidor que estava com problema. Aí eu já ligava para a pessoa, o cara já, né, fazia todo o processo burocrático que tinha que fazer lá, demorava uns 5 minutos, a máquina estava no ar. O que isso dava de bom? Não ficava a ligação do usuário dizendo que a coisa estava fora. Eu mesmo monitorava os programas, não esperava ninguém me ligar. Então eu era mais proativo do que reativo. Isso é muito interessante. Regra de otimização. Faça funcionar corretamente antes de otimizá-lo. Tem gente que adora, depois que lê o livro de otimização da linguagem, seja ela qual for, adora tentar colocar aquelas regras de otimização já no primeiro código que está escrevendo. Antes de otimizar qualquer coisa, primeiro faz funcionar. Nem tudo precisa de otimização. Você só vai descobrir que aquilo precisa de otimização se alguém começar a reclamar de tempo ou de processamento. E com o tempo você já automaticamente você já codifica para ser otimizado. Você já conhece algumas regras de codificação daquela linguagem, então você sabe que algumas coisas funcionam melhor, outras não. Então você já não vai criar um código ruim. Então deixa para otimizar se for necessário. Regra da extensibilidade. Projete para o futuro, porque ele estará aqui mais cedo do que você pensa. Isso funciona bem quando você, por exemplo, você tem numa empresa 2 tipos de banco de dados. Você tem lá o, sei lá, MySQL e o PostgreSQL, por exemplo. Então, sempre utilizando um, utilizando o outro. Se você criar uma função que pode ser acoplada tanto para o MySQL quanto para o PostgreSQL, desde que isso não tome seu tempo, porque tem regras anteriores sobre isso, que isso não tome muito seu tempo e você só deixa encaixado ali, né, para quando o cara precisar do PostgreSQL, ele só muda uma chavinha, isso é interessante. Agora, uma coisa é certa, quando o cara fala para você, olha, nós estamos usando o PostgreSQL, mas talvez no futuro a gente use o MySQL. Você pode até preparar um pouco o código para que ele seja acoplável com outra linguagem, com outro banco de dados, mas não esquenta muito a cabeça com isso. Geralmente, quando o cara acessa um banco de dados, ele morre acessando aquilo. Você não fica mudando para outro. A não ser que a empresa esteja passando por transição de bancos de dados ou por transição de, sei lá, tipos de arquivo. De repente, um arquivo ele era CSV, depois vai virar TXT ou vice-versa. Aí você pode pensar em fazer algumas modificações no seu código ou criar ele de uma forma que ele seja mais acoplável, mas também sem muito pensar sobre isso. Se você fizer ele fixo no PostgreSQL, por exemplo, ou fixo em TXT, isso pode ser ruim. Se você deixar ele flexível para usar, hoje está usando o PostgreSQL, mas amanhã ele pode usar outro, é interessante, desde que isso não tome muito seu tempo. Então, por enquanto é só. Por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado.